Oi, gente. Saudade de nós, que nós estávamos de saudade de vocês. Feliz 2026, né? Feliz Primeiramente. 2026. Que a gente gravou um outro vídeo, tá gravando, né? O vlog aqui pra vocês. Então a gente se perdeu um pouquinho, mas feliz 2026. Esse vídeo vai sair primeiro. A gente tava com muita saudade de vocês, estamos de volta. Não teve muita atualização aqui na obra, então por isso que não teve os vídeos. Mas a gente trouxe isso aqui pra não ficar sem vídeo, mas logo tá saindo o vlog aí do Diário da Reforma. A gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, porque a gente veio contar um pouco sobre a história do apartamento, como a gente comprou, os valores que a gente pagou. E a gente quer fazer esse tipo de vídeo porque a gente gosta muito de assistir esse tipo de vídeo, de saber sobre valores, quando a gente tá vendo sobre reforma do apartamento, porque as pessoas que querem comprar, as pessoas que querem reformar, começam sem ter noção de como é essas coisas. Então a gente gosta de falar por conta disso. Ajudou muito quando a gente vai comprar o nosso, ver esses vídeos, ter uma ideia, uma noção, porque ninguém, né, é uma compra muito grande, então você não tem por onde começar. Então a gente vai falar por onde a gente começou, como que foi essa trajetória, como que conseguimos que o nosso apartamento pegamos pronto. A gente não pegou na planta, não esperou, a gente comprou, pegou as chaves e tava aqui. Esse vídeo é mais para você pegar os valores, a média ali, se preparar, saber mais ou menos o que vai. Esses valores são de 2023, finalzinho de 2023, foi em novembro, setembro, ali, entre esses meses que a gente comprou o apartamento. Então os valores são desse ano, né? Então é para você se basear também. Considere um aumento. E, bom, como que foi isso, né? No meu trabalho, eu tenho um amigo meu lá, ele também estava procurando um apartamento, ele começou a procurar e ele falou que conheceu um corretor, que é próximo aqui de onde a gente mora, em Itaquera, no caso, né? Calma aí. O apartamento a gente não comprou pensando na gente morar. Quando Isso. comprou o apartamento, eu tava desempregada. Foi só com a renda do Wesley. Era como se fosse um investimento. Sim. Deixar o apartamento alugado, se pagando. Sim, de princípio a gente pensou que poderia ser a nossa casa, mas não foi o primeiro pensamento. Foi Não, a gente não comprou pra isso. a gente mais comprou pra focado em investir, em deixar alugado. Tanto que foi por isso que eu queria um apartamento pronto, que não tinha cabimento de eu pegar um apartamento na planta, que ele ia continuar eu tendo que pagar e não me gerando renda, não ia dar. Na época a gente não conseguiria. Porque só o Wesley trabalhava. Exato, ali. Aí esse meu amigo me indicou esse corretor porque ele começou a falar que o corretor, né, tinha uma entrada de R$200. Entrada de R$200, isso é um absurdo. Vamos lá pra ver. Aí eu mandei mensagem pra esse corretor, ele pediu uns documentos meus, aí eu mandei os documentos lá pra ele falou que deu pra aprovado. Eu falei, ué, como assim? Porque eu não sabia qual que era o critério, qual que era as coisas, e eu estava no meu serviço, acho que fazia 2, 3 meses, eu acho que era 2 meses. E a gente namorava 4. Isso, e eu lembro que eu não tinha meus 3 dolerites, que eles pedem os 3 dolerites, eu só tinha 2, então era isso. Eu tinha recebido 2 vezes só o meu salário, mas nesse já tava ganhando um pouco bem ali também, e aprovou. E, a gente foi sem estar acreditando, a gente foi, vamos ver o que não vai dar. Um dia antes, a gente foi conversar, né? Antes da gente ir lá no stand conversar com o moço, a gente fez as contas, tipo assim, quanto que daria pra pagar, como que teria que ficar essa entrada. Isso. Mas isso foi um dia antes, porque antes mesmo disso a gente nem pensava. A gente nunca tinha falado de apartamento. Eu tinha marcado vezes com ele falando assim, eu vou lá só pra conversar, pra entender, mas Pra ver, eu vou experiência. inventar uma desculpa e vou embora, porque não tem como. Aí a gente criou um grupo, eu e ele, e colocou como tinha que ser, o valor, tudo certinho. E a E gente até essa orou. entrada de R$200 aí também, Até porque a se entrada. fosse assim, daí é top, porque a entrada de apartamento é Porque não tinha nenhum dinheiro guardado, eu tava desempregado, antes de começar a trabalhar 2 meses. isso. Eu já trabalhava antes, só que não era registrado, ganhava menos, às vezes dava um rolo. Foi uma longa história aí, também pra gente contar. Aí a gente separou direitinho como tinha que ser, a gente orou antes de ir. E aí no outro dia a gente foi, era um domingo, né? Isso, no domingo a gente foi lá no stand, na construtora Plano e Plano, né, que é o nosso apartamento, que a gente foi lá no stand. Aí isso já passou um pouco de credibilidade, porque a gente até então também poderia ser golpe, a gente tava com esse receio, a gente não sabia por onde começar. Então a gente falou, cara, R$200, ficamos com medo ali, beleza, começamos a conversar. Ele perguntou algumas coisas, de onde a gente pretendia morar, o que a gente esperava. Aí a gente entrou no decorado assim, aí a Muito gente bom isso entrava, também. aí já mostrava tipo a planta, igual a nossa planta é, a única diferença é que tinha uma varanda. Aí o corretor falou assim pra gente, qual foi que ele falou? Esse apartamento serviria pra vocês dois? Sim, e a gente, tipo, com os olhos brilhando, lógico, A gente, tá Meu perfeito. Deus, uma cozinha planejada. Porque tava tudo decoradinho, muito bonito, os decorados que eles fazem é top demais, é o ápice assim, tava tudo bonitinho. E ali já criou uma coisa, né, vendedor.
já cria ali uma esperança pra gente, então já ficamos com isso na cabeça. Aí a gente voltou pra sentar, ele perguntou mais algumas coisas, o que a gente preferia, se era pra investimento, se era pra morar. Aí a gente falou na hora lá que era pra morar, mas que a princípio era pra investir, que precisaria ser um apartamento pronto. Com isso, aí ele falou que ele tinha um pronto, só que nas últimas unidades. Eu acho que a minha foi a última, se não foi a última, foi a penúltima. A unidade que a gente comprou foi tipo a última que foi vendida aqui, porque já estava construindo há alguns anos aqui, não sei dizer quanto tempo, mas já estava rolando essa planta faz tempo. E eles marcaram para entregar as chaves e ainda não tinha vendido tudo, faltavam essas 2, 3 unidades. Eu acho que era 2. Por quê? Que quando ele apresentou tudo, ele chegou pra gente, primeiro ele apresentou uma entrada de 1.500, acho que foi isso, uma entrada de R$ 1.500. Não, acho que foi maior até, acho que foi uns 3.000. Mesmo, era baixa comparado, você vai comprar um apartamento, né? Geralmente é 20 mil pra cima. 3.000, só que a gente não tinha. A gente, não tem, cara, não tem. E não é, tava fora do que a gente tinha Nossa, escrito agora lá eu tô também. pensando, ele deve ter ficado, mano, vocês não tem 3 mil guardados, vocês vai comprar um apartamento? Aí depois ele baixou pra 1.500, a gente, não tem, não. Aí a gente chegou a levantar, foi embora. Aí ele chamou a gente, não, senta aqui. Aí ele chamou o gerente dele lá, aí ele riscou tudo que ele tinha feito lá. Exato, o gerente dele chegou e começou, pegou e falou, deixa eu ver o que você fez. Aí começou a riscar. O gerente dele, no caso, aí riscou tudo que ele tinha feito, o corretor, e colocou, e se a gente conseguir chegar nessa entrada? Aí ele digitou R$ 200. E colocou exatamente a parcela que a gente tinha colocado, né, um dia antes que a gente tinha orado tudo. E aí a gente se olhou e falou, caramba, ficou foi ótimo. Muito bizarro, a gente foi muito só bizarro. olhou assim. Porque foi exatamente o que a gente tinha colocado que daria. Aí nisso já comecei a me tremer e falei, caramba, é isso, tá dando certo. Aí eles até brincou e perguntou, qual que foi a compra mais cara que você fez? E na época era meu iPhone. Eu acho que, eu não lembro quantos que eram, mas acho que uns 3.000, menos que isso. Aí eles falaram, então, pensa, eu sei que é isso e tal, porque você tá saindo da sua compra mais alta de 3.000 para uma de 200 mil. Então é algo a dispensar e tal. Aí eu liguei pros meus pais, na hora, eles nem sabiam que eu tava lá no stand, porque eu não esperava, né? Liguei, falei, porque eles já tinham comprado o apartamento deles também, eu perguntei o que eles achavam. Aí eles falaram, você tá no stand, tá falando com o corretor, então pode ir tranquilo, tá, não é golpe e tal. Vê certinho e compra, né? Se deu certo, compra. Nessa ligação, venderam a unidade que a gente estava querendo. Aqui no mesmo prédio, venderam o 11º. Era para ser o nosso 11º, só que aí nisso, por isso que eu falo que a nossa eu acho que era a última. Aí ficamos com o quarto andar, que é o que a gente tem hoje aqui, mas, cara, perfeito, não mudou as condições, né, do que eles tinham proposto ali, e a gente conseguiu. A gente deu o ato lá, aprovou para a corretora, aí aí a gente já entra nos valores, né, só terminando a história. Demos esse ato aqui, fomos lá para a caixa, aí eu não tinha nem conta na caixa, abrimos lá. Não, quando você deu o ato, o corretor trouxe a gente pra ver nosso prédio. Ah, legal, verdade. Porque a gente só tinha visto decorado. Não era o prédio em si, né? A gente não tinha carro nem nada, o corretor trouxe a gente. E era pertinho lá distante, ele levou a gente aqui e mostrou as áreas comuns. Tem até uns vídeos a gente pode colocar. A gente rodando aqui junto com o corretor. Ele mostrou tipo aqui mesmo, tudo que tinha espaço. Aí a gente entrou dentro do apartamento. Biblioteca, churrasqueira, aí ele foi mostrando tudo. Aí a gente entrou aqui, a gente viu o apartamento vazio, cara, tava perfeito, a gente gostou muito. Viu os que já tinha piso nos quartos, nossa, perfeito. Foi uma coisa assim muito de Deus, porque pelas condições e tudo, eu acho que se a gente tivesse ido procurando um pra gente morar, não seria tão bom, né? A gente talvez não teria fechado ali na hora, porque a gente ia ficar, não, depois a gente vê, a gente tá namorando há pouco tempo e tal. Eu não ia querer fechar um apartamento porque foi só com a renda do Wesley e tal, eu ia ficar muito com essa preocupação, então acho que foi muito de Deus por conta disso. Depois a gente foi se ajeitando, né? E, tipo, por que eu já fui procurar um apartamento pronto? Porque eu já tinha alguém pra alugar, que era a irmã da Bia, a cunhada, então já tava meio que tudo pronto. E era só, tipo, se der certo com aqueles números, a gente já tinha alguma pessoa pra alugar, então já tava tudo encaminhado. E por isso que deu tão certo, porque a gente não precisou desbancar o dinheiro, a gente deixou ele alugado. E, cara, foi perfeito. É porque a gente fala assim, o povo não acredita, mas se a gente tivesse que pagar um mês, não dava. Ali naquele momento não ia dar mesmo. Naquele momento não dava. Não dá, porque ali a gente já guardava pro casamento, um monte de coisa já tava pagando. E eu ainda falei pro Wesley, eu falei assim, ó, vai dar pra pagar esse apartamento. Se algum dia faltar, a gente vai vender brigadeiro, a gente vai fazer alguma coisa, mas a gente vai dar um jeito, tipo, não vai perder esse apartamento. Porque se você ficar 3 meses sem pagar, você perde, né? Vai pra leilão, você perde o apartamento. Aí eu falei isso pro Wesley, realmente, desde então a gente fez de tudo pra pagar esse apartamento. E vendemos donuts. Vendemos donuts, eu fiz fila numa loja de dar show. A gente fez fila aplicando concurso, Enem, concurso Até, público, né? tipo, esse ano que eu já tô trabalhando fixo, o Wesley tá trabalhando fixo,
Sempre que surge a oportunidade, a gente tá fazendo algum freela. Alguma renda extra ali. E isso nos ajuda demais até hoje. Os inquilinos ajudaram muito, por mais que tivemos alguns problemas, né? Mas no geral, financeiramente, ele foi muito mais bom. lucro do que... Aí agora, em questão dos valores, né? O ato. O que seria o ato? É para você fechar o contrato. Para você definir que você vai ficar com aquela coisa, você tem que pagar, né, um sinal. Esse sinal... Ah, outra coisa, quando a gente, ainda assim, quando você pagou o ato lá, a gente ainda ficou, tá? Só que a gente tem 7 dias pra desistir. Sim, tem. Se ele se arrepender, a gente tem uns 7 dias pra desistir. Sim, isso para qualquer compra, é lei do consumidor, você comprou uma coisa, tem um contrato, 7 dias você pode quebrar ele. A gente ficou com isso na cabeça, falou, acho que não vai dar certo, a gente ficou com muito medo. Imagina, eu tinha 18 anos, a Bia tinha 20, 21, comprando um apartamento, cara, uma compra de 200 mil. A gente ficou desesperado, assustado, não sabia se ia dar certo, com medo de sujar o nome, um monte de coisa, mas a gente foi com medo mesmo e deu certo. Aí só para concluir, o ato, o sinal lá foi R$200 que a gente deu. Aí passou um mês ali eu peguei as chaves, porque tava na entrega de chaves. Aí passou um mês eu já peguei a chave, mas ele já tava pronto. Só precisava... Viu, bonitinha, deixa eu deixar uma fotinha aí. Só precisava a construtora entregar as chaves, né? Eu fui lá no centro pegar a caixinha, assinei contrato com eles lá também. Por quê? Porque esse ato, os 200 conto ali, é o que você paga de sinal, só que eles parcelaram a entrada. Eu não entendi no começo, agora eu entendo que eles parcelaram a entrada. Aí eu paguei, tá aqui, A gente não paguei tudo ainda, né? Vai terminar esse ano aqui, 2026, no mês de novembro. Eles parcelaram 36 vezes, parcelas de 190 a 200. As primeiras foi 190, aí foi aumentar para 200, hoje está 211. Aí vai até o final 211. E também, 2 meses depois, eu paguei, tipo um anual que eles falam lá, de 1.580. Essa anual vem sempre no final do ano, Isso, próximo ao 13º. Eles falam mesmo, já coloca ali no 13º pra você conseguir pagar. Você sabe que você vai ter uma renda a mais naquele mês. Que aí você tem que contar com isso também, que tem essas anuais. Aí são 3 anuais aqui, eu paguei 1.580 na primeira, a outra eu paguei um pouco mais, a outra eu paguei um pouco mais. Aí eu coloquei a média delas aqui. Uma que a gente não pagou. Tem isso, eu já conto também, que foi mais um testemunho. Mas em média elas ficou 1.700, 1.750 ali, essas 3 anuais, para vocês colocarem na conta. E eu vou deixar para contar isso, vamos contar agora, já falou? Calma. A gente fez esse mesmo vídeo, só que por TikTok, mostrando os valores que a gente pagou e tal. E aí a Plano & Plano, qualquer pessoa que já comprou na Plano & Plano, se indica uma outra pessoa, e essa outra pessoa compra, a Plano & Plano te dá um dinheiro, tipo, a recompensa abaixo do por indicação valor no seu financiamento. E aí quando a gente postou no TikTok, muita gente chamou nosso corretor. E aí quando tava chegando perto da anual, uma pessoa que a gente nunca viu na vida comprou o apartamento com o nosso corretor. E sim, aí a gente... Aí eles abateu direto o valor da anual. Aí a gente não pagou a anual. Isso, não pagou a anual e não pagou umas 3 parcelas de 200. Então ficou um tempinho sem pagar ainda. Que essa indicação aí veio na hora certa, porque foi na hora que ia vencer a anual, descontou lá. A gente nem sabia que era assim. Sim, achei que ia cair na conta, não sei, alguma coisa aí assim. Aí quando a gente foi olhar, tava descontado, tipo, mano, não acredito. Aí sobrou esse dinheiro também, foi muito bom, foi muito Deus ali. Aí teve, e porque também tava apertado, então Deus sabe de tudo, cara. Aí teve essas 36 de 190 a 200, a anual de 1.700, e o nosso financiamento ficou em 176 mil, a gente financiou 176 mil. O apartamento, ele era, se eu não me engano, o valor de venda dele foi 220 mil. Da onde que tá esse outro dinheiro? Deus! Na hora que a gente foi fazer o financiamento lá, foi pela Minha Casa Minha Vida. Aí eu ganhei o Casa Paulista e o... Documentação também não paguei. E o Bom Pagador. Não faço ideia, não me pergunte como que faz para ganhar esse Casa Paulista. O Bom Pagador não faço ideia. Mas eu ganhei 16 mil do Bom Pagador e 16 mil do Casa Paulista. Deu 32 mil que foi a nossa entrada. E o restante a gente financiou. Então isso também ajudou muito. Fora que na Minha Casa Minha Vida tem juros, desconto menor. Então foi muito bom. A gente financiou em 176 mil, né? E em 35 anos. 420 meses, tempo pra caramba, é o máximo que dá, ele colocou lá pra gente. Hoje em dia até questionaria, tentaria colocar menos, porque aumenta coisa pouca, R$50, e é diminuir 5 anos. Então perguntam se dá pra diminuir esses 5 anos se ele colocar no máximo, porque eu vi outros vídeos, as pessoas fizeram e aumentou a parcela em R$20. Tem um apartamento há 2 anos e 2 meses, né? Hoje faz 2 anos e 2 meses que a gente tem ele, e ao certo era a gente ter pago 2 anos, só que a gente pagou 7 anos, 7 anos e meio, por conta que a gente amortizou. A amortização é um dinheiro que, além da parcela que você paga um valor extra ali, só que ela abate nos juros.
Então, você não paga a parcela. Então, minha parcela, né, já tá mais pra frente, mas eu vou falar, é 1.200. Aí, se eu pagar esse 1.200 no mês ali e eu pagar mais 200, 300, eu tiro uma parcela. Então, a gente foi fazendo isso. Porque a gente tá pagando sem os juros. Isso, já Quando tá. a gente tá pagando a mais, eles tiram os juros desse a mais que a gente tá pagando. Por isso que com um valor bem menor abate mais uma parcela. Só para vocês entenderem, a nossa parcela hoje é 1.200. 1.000 é juros, 200 é o valor da parcela. Isso então, é para todo mundo. Isso para todo mundo, isso para carro também. Os valores são diferentes, mas no geral é mais ou menos isso. Os juros é absurdamente maior. Então, quando você consegue ir amortizando, você acaba pagando mais Só barato. o valor da parcela também. Que no caso, que nem eu falei aqui, nossos juros é 1.000, a parcela é 200. Se eu amortizar 400, eu tô tirando 2 parcelas. Se eu amortizar 600, eu tô tirando 3. E a gente foi fazendo isso, colocando um pouquinho de dinheiro, tudo que renda extra que a gente fazia. Como a gente também não colocando. tava pagando o valor, porque tava alugado, a gente conseguia ir fazendo isso. A gente Aí colocava toda a diferença que dava ali, a gente tentava colocar e ir amortizando. E isso causou aqui 7 anos já. A gente reduziu. Hoje em dia a gente não consegue. Gente, a gente perdeu um pouco aqui o time do vídeo, porque começou uma briga no prédio. Deve ter dado pra escutar ainda. Você deve ter ouvido, aí veio polícia, enfim. Aí agora voltando. A gente ia falar da amortização e é isso, né? Todo o valor que sobrava, que conseguia a gente amortizar, pagamos 7 anos já do apartamento. Hoje em dia não é uma coisa que a gente consegue fazer por conta da reforma do apartamento, do casamento, mas a gente quer depois retomar, depois do casamento, voltar a amortizar e quitar mais rápido. Isso. Aí, aqui ó. E também a gente deixou ele alugado, né? Então a gente financiou esses 176 mil, só que eu tenho os valores aqui. O tanto que a gente já pagou até hoje no saldo foi 53.200, só que não significa que a gente pagou esses 53 mil que tá sobrando 120 mil. Lá no que a gente financiou 170 e já pagou 50. Se eu falar que ainda tá 170 mil lá o saldo, por conta dos juros, aí envolve um monte de outras coisas. Se vocês quiserem, porque é um assunto muito chato, técnico, né, para ficar falando aqui. Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo falando, né, de como que funciona mais. Aí vem só o Wesley, que ele ama isso. Mas o financiamento ele vai aumentando porque tem juros e tal, e esses juros ele vai sendo atualizado pela inflação, um monte de coisa lá que faz aumentar a parcela, né? E no caso ela saiu de 176 mil nesses 2 anos e tá 170 mil, sendo que a gente já pagou 53 mil. Eu tenho os valores aqui, ó. A gente pagou no total, vou deixar na tela aí também, 53.246,90 centavos. Desse valor, o que a gente pagou foi 30.996,90 centavos e os inquilinos pagou 22.250. Então eles pagaram basicamente meio a meio, né? Tá passando agora porque não tá mais alugado, mas eles tinham pagado até então meio a meio. Eu paguei uma parte e eles pagaram outras. Até por conta que o nosso primeiro inquilino aqui não cobria a parcela, que foi a irmã da Bia. A gente fez um acordo lá porque a gente preferia ter alguém de confiança aqui, então a gente comprou mais barato. Se a gente pudesse ter mantido isso até o final, a gente teria mantido, pagando uma porque parte. Porque cuidou do apartamento, a gente tinha acesso ao apartamento dos outros não. A gente vinha aqui, via o que estava acontecendo. Ela sempre perguntou, pode furar, pode não sei o quê. Agora os outros, só Deus não causa. A nossa parcela ficou de 1.180 a 1.200, vai variando esse valor, de acordo com aqueles juros que eu falei lá para vocês. A nossa parcela é fixa, não diminui. Tem 2 tipos de financiamento, o nosso é o Price, então é o mesmo valor até o fim dos 30 anos lá. Se fosse o saque, que é o outro, você tem que ter uma renda maior, aí você paga muito alto, vai 3 mil, mas depois as últimas parcelas é 800, 600. Essa é a melhor opção, você paga menos juros, só que você tem que ter uma renda maior também para isso. E o condomínio aqui do prédio está 350. Agora, né, no começo, logo quando você pega as chaves, o prédio em si faz muito rateio de segurança, portaria, faz câmera, portão, alguma coisa, pintura. Qualquer coisa que eles fazem aqui, eles rateiam no condomínio. E no começo é muito rateio, então já deve ter chegado aí a 600 conto esse condomínio. O condomínio já ficou bem alto. Já com várias parcelas, né, desses rateios, hoje tá 350 há um bom tempo já, normalizou. E é isso. Esses são os valores aí. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, deixa no comentário que a gente responde aqui pra vocês. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que assim, gente, comprar um apartamento foi uma oportunidade que apareceu. E que uma coisa que eu acho que foi muito importante era estar eu e o Wesley juntos no dia. Porque às vezes a gente ouviu a opinião de uma terceira pessoa e isso podia fazer a gente desistir dali. Como eu falei, talvez se a gente comprasse pensando em casa, a gente não teria comprado. Porque ali foi realmente uma oportunidade que Deus deu pra gente, entendeu? Então a gente abraçou e realmente
qualquer divergência que teve, a gente deu um jeito. Quando tem um problema com o inquilino, a gente dá um jeito. Então, na hora, dá um medo, dá Sim. medo. Só que quando você assume a dívida, você dá um jeito, assim. Eu acho que é muito importante a gente fazer o que dá pra ser feito. É uma coisa também que precisa ser frisado. Faz as contas também, não vai... faz as todo contas. momento a gente tinha as contas, sabia que ia dar certo, mais que em alguns momentos ali apertou de a gente fazer alguma renda extra, mas a gente sabia que no normal a gente conseguiria tranquilamente. Esses que a gente teve que fazer renda extra por causa do casamento, teve a reforma, algumas coisas que a gente queria, não queria abrir mão, a gente teve que batalhar mais para conseguir, mas faça as contas também, não compre no escuro, vou comprar aqui e seja o que Deus quiser. Não faça assim, Tanto porque que a gente não ia fazer toda essa reforma que a gente tá fazendo. Foi surgindo as oportunidades que a gente foi fazendo. Mas quando a gente falou, não, vamos morar no apartamento, a gente ia se mudar com uma geladeira, um fogão, com um básico, sabe? Então se você fez as contas, você viu que dá certo, não deixe o medo de falar mais alto, porque você vai ver que você vai dar um jeito de pagar. E outra, isso faz 2 anos que a gente comprou o apartamento. Eu tinha uma renda X, hoje, e graças a Deus já tenho outra renda, Bia tá trabalhando, a gente tem outras fontes de renda extra que a gente faz, agora parou, mas a gente também tem, sempre vai fazendo alguma coisa ali. Então, Tipo, pra 2026 a gente já tá pensando e como a gente vai outras fazer coisas. pra ter uma renda a mais, sabe? Além dos dois querendo ser promovidos. Mas o que eu quero dizer é, a gente fez toda a viabilidade com uma renda menor. Hoje a gente tem essa renda maior, então a gente conseguiu reformar, conseguiu fazer as coisas do casamento, as coisas. Então isso é um ponto positivo também para se pensar. Se você tem uma renda baixa hoje e consegue financiar, é muito bom, porque daqui 2, 3 anos essa renda não vai estar a mesma coisa, vai aumentar. Então você financiou com uma parcela menor, que era o que a sua renda naquele momento deu. Então às vezes é muito bom e depois vai aumentando. Wesley sempre teve facilidade em abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então, óbvio, a gente não é viajado, a gente não teve isso no nosso relacionamento. Mas graças a Deus a gente conseguia ainda sair uma vez ou outra ali. Não, sair a gente sempre dá um jeito. Agora, por exemplo, nossos amigos sempre chamam a gente pra viajar, chamam pra chácara, chamam pra não sei o que. Isso já não dá. Sempre tá abrindo mão disso pra ter a nossa casa. Isso. E também um ponto importante é que provavelmente seu primeiro imóvel não vai ser o seu imóvel dos sonhos. Mas pra gente que é baixa renda, pra gente que é pobre, a gente tem que abraçar a oportunidade que tem. E eu tenho certeza que daqui a uns anos eu e o Wesley vamos estar numa casa ainda melhor. Não que essa seja ruim, porque a gente ama esse apartamento. E a gente fala porque essa aqui é 32 metros. A gente escutou muitas que é pequeno, não vai dar pra fazer nada. Porque depois que fechou, o que a gente mais ouviu foi isso. Sim, mas cara, somos 2 pessoas, a gente imobiliando do jeito que a gente quer vai ficar perfeito. A gente não pensa nisso. É melhor do que morar de aluguel. Com certeza a gente tá pagando o nosso e a gente não pensa que esse quando você for financiar o seu primeiro imóvel, não fica com esse pensamento, essa é minha casa pra vida toda, não fica com esse pensamento. Isso não é ingratidão. Não é ingratidão, é você sempre pensar em crescer ali. A gente quer ficar nesse apartamento aqui um bom tempo, bons anos aí, só que a gente tem a ciência que esse não vai ser pra vida toda. Hoje mesmo a gente tava aqui vendo o trabalho que tava dando, eu falei, nossa, imagina quando a gente estiver num lugar maior, quando a gente estiver nessa área gourmet, porque a gente é muito novo, então a gente sonha com algo maior. Mas aqui é tipo não também... não é ingratidão, Isso aqui também é nosso sonho. Se vocês verem nossos vlogs, vocês verem como a gente fica feliz com uma coisa ama mais tudo mínima aqui. que a gente tem. A gente ama tudo e é isso, a gente vai ficar aqui um bom tempo, a gente quer fazer tudo como a gente sonha, mesmo que não é da proporção que a gente queria, a gente vai fazer o máximo que a gente conseguir pra deixar do nosso jeito, vai cuidar do mesmo jeito, não é porque é pequeno, barato, local, sei lá, mas da onde a gente vem, a gente é aqui da Zona Norte de São Paulo, isso aqui é luxo demais pra gente, eu venho da periferia, a Bia também vem ali. É tipo um sonho, realmente, então, de ter nosso apartamento, tá mobiliando, é um sonho, gente. De verdade, pra gente isso aqui é A Bianca e o Wesley, do começo, não imaginariam isso. Nem quando a gente comprou o apartamento, a gente imaginava isso. E é que eu sempre falo pra todo mundo, eu sempre sonhei muito grande, desde pequeno, só que eu não tinha noção da vida, né? Era criança, sonhava ali. Só que isso aqui é muito maior do que eu já sonhei, que eu já sonhava, então somos muito gratos por isso. E caso você queira o contato do corretor, pode comentar aqui, a gente vai deixar fixado ou responde para as pessoas? A gente responde. A gente vai respondendo para as pessoas conforme vocês vão querendo ali. E caso você pedir, se você puder também nos ajudar clicando no nosso link de indicação, a gente fica muito grato também, que como vocês viram ajuda bastante aqui pra gente. A gente vai conseguir fazer um investimento maior. O próximo investimento que a gente quer fazer é pegar um celular pra Bia, porque o dela infelizmente é memória cheia, então não consegue nem baixar aplicativo. Aí tem que sempre gravar no meu, só que às vezes a gente não tá junto, ela quer gravar alguma coisa do diário da noiva, alguma coisa não consegue, e ela que grava mais. Eu tô aqui presente e tal, porque é o meu celular, mas se não tivesse, né, ela gravaria muito mais vídeos ali pra vocês também. Então a gente tá investindo nisso, porque a gente tá vendo que vocês estão gostando, a gente tá gostando de ter vocês aqui acompanhando.
E é só o começo, a gente vai trazer muito mais conteúdo aí pra vocês. E é isso, gente. Tchau, tchau. Deixa o like e se inscreva aí.